Miguel. Intervenção do Príncipe Regente das Milícias Celestes. Parte 2. Eu sou Miguel, Príncipe Regente das Milícias Celestes. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, eu abro com vocês um espaço de perguntas. Pergunta: como vai evoluir a sua função daqui até o final do seu período de intervenção? Bem-amada semente de estrela, o final do período de intervenção, em meio à desconstrução, em relação às núpcias celestes e às etapas, termina em breve. O que não quer dizer, como eu disse, que eu irei deixá-los, muito pelo contrário. Isso quer dizer e isso significa que, durante os 61 dias que antecedem o dia 17 de julho, eu vou imprimir em vocês a marca do meu selo e da minha presença. Pergunta: como vai se expressar esta marca, esta presença? Isso está diretamente relacionado com a reunificação da tripla lareira e com a colocação em conexão e em comunicação, de maneira mais direta, com o seu estado de ser. O meu fogo, o fogo do ultravioleta, da fonte do Espírito Santo, irá permitir provocar, em meio às suas estruturas, um movimento vibratório que lhes permite ir para este estado de ser de maneira muito mais incisiva e muito mais direta do que o que foi caso até agora. Será possível penetrarem, cada vez mais, nos mundos da unidade. O que irá se refletir, em vocês, em meio à sua consciência limitada, por mecanismos ligados a vibrações de natureza atômica, contribuindo para elevar o seu nível vibratório, a fim de levá-los, com consciência e na unidade, ao momento específico em que irão se verter as chaves metatrônicas restantes em meio à sua humanidade. Pergunta: ainda podemos recorrer a você para romper os vínculos? O fogo é efetivamente o que dissolve e queima o que deve ser destruído em meio à ilusão. Hoje, o mais importante é revelar o que eu sou, em vocês. Isso, bem além da função de purificação, da função de limpeza. Trata-se, no seu nível e a título individual, do que eu chamaria de suas núpcias finais. Pergunta: como viver da melhor forma essas núpcias finais? Há algo a fazer. Dar atenção e consciência aos aspectos vibratórios, à sua percepção em meio às suas estruturas, em meio à sua consciência. Lembrem-se de que a consciência implica em vibração e que se a sua consciência limitada for focada na vibração, isso vai pôr em operação o acesso à consciência ilimitada que é, ela, vibração ainda mais rápida. É isso que vocês irão perceber em meio às suas estruturas, no seu corpo físico como sutil. Pergunta: a desconstrução vai prosseguir, no nível social ou no nível geográfico? Ela vai continuar, mas, como eu disse, nós não iremos falar mais de desconstrução, mas de dissolução. Pergunta: que diferença você vê entre desconstrução e dissolução? A desconstrução consistiu em quebrar as engrenagens da ilusão, elas ainda existem, mas não funcionam mais. Vocês as percebem pela sua presença ainda nesta densidade. A dissolução é um processo muito mais avançado do que o processo da desconstrução. Ele corresponde ao desaparecimento total do que não é verdade e unidade. Pergunta: como vai se manifestar esta dissolução em meio a nossas estruturas? Nas suas estruturas, é a aceleração incrível do aspecto vibratório. Vocês irão perceber essas vibrações, não só nas suas 3 lareiras, no que vocês chamam de chakras ou no que vocês chamam de partes do corpo, mas essas vibrações irão percorrer todo o seu corpo e todas as suas estruturas. Isso é para se adequar à atividade solar, que vai continuar aumentando nos próximos dias e nas próximas semanas. Vocês serão literalmente irradiados pela luz. Pergunta: o que vai restar depois de todas essas dissoluções? Desta dimensão, absolutamente mais nada. Um novo mundo, uma nova terra vai aparecer para sua consciência e vocês irão aparecer, em meio a este novo mundo, cada um em função do seu destino. Mas isso não é para 17 de julho, mas está a caminho para vocês. Pergunta: exatamente ao que vai corresponder a data de 17 de julho? Este é o dia da unificação da consciência que se tornou possível em meio à humanidade. Neste dia e a partir deste dia, o mundo poderá lhes aparecer sem antolhos, sem hipocrisia. Ele vai lhes aparecer na verdade e em espírito. O seu mundo como os outros mundos.
Trata-se de um salto importante na história da humanidade, permitindo o assentamento e o impulso final do fim da ilusão. Pergunta: tendo intervindo nos dias 17 de cada mês, você também vai intervir no dia 17 de junho? Não, eu vou ficar em silêncio entre 17 de maio e 17 de julho. No silêncio das palavras, mas a presença cada vez mais ativa em vocês, a título individual como a título coletivo. As minhas manifestações ligadas ao fogo, aos cometas e ao ar serão reforçadas. O resultado sobre a Terra será a água, muita água e fogo. Pergunta: os fenômenos ligados à água têm ocorrido para compensar a atividade solar? Não, a água e sua revelação, atualmente, corresponde à água lustral. Ela representa, em meio a esta terra, a água do batismo final, aquele da reunificação com seu espírito. Pergunta: vão restar seres humanos com a forma que conhecemos ou todo mundo terá novos corpos? Não há regra fixa nem definitiva. Cada um irá para onde o levar a sua vibração e a sua consciência. Pergunta: a água lustral tem a mesma característica da água mariana? Todas as águas da Terra serão preenchidas pelo fogo. Evidentemente, as águas consagradas e sagradas vão ver esta energia do fogo, em meio à sua estrutura, amplificada. A água será um bálsamo no fogo. Pergunta: isso significa que essas águas sagradas, consagradas, já contêm o fogo? Em parte. Mas durante a unificação da consciência, elas irão assimilá-lo na totalidade. Pergunta: o frio atípico que observamos resulta do mesmo princípio relacionado com o fogo? Como eu disse, os elementos estão livres. Eles não estão mais comprimidos pelas forças matriciais. Dessa maneira, os elementos estão se revelando, a fim de manifestar a nova materialização da Terra em meio a outros espaços. Pergunta: o que se entende por fogo na água? O fogo, em meio à água, está associado à capacidade da água, no nível atômico e molecular, para armazenar o fogo. O hidrogênio será contido de maneira mais importante em meio à molécula de água. A estrutura atômica, molecular e eletrônica, da água, vai mudar. Pergunta: qual será a consequência no nosso organismo quando formos bebê-la? Bem-amada semente de estrela, o seu corpo físico é composto, em grande parte, de água. Esta água também será transformada. Isso explica a percepção da radiação que vocês irão sentir no nível da estrutura física, que alguns de vocês já sentiram durante o lançamento das primeiras chaves metatrônicas. Trata-se de uma irradiação pelos raios cósmicos, do seu corpo. Essas radiações, qualificadas de ionizantes, irão permitir revelar o seu DNA, na totalidade. Pergunta: você sempre terá uma função no novo mundo que será criado? Bem-amado, como eu disse e eu digo de novo, eu tenho intervindo de maneira intensa em meio à criação dos universos, tais como vocês os conhecem e tais como vocês ainda não conhecem. A minha consciência será a sua consciência. No momento, vocês não têm meios, nem intelectuais, nem em meio mesmo à sua consciência, de compreender esta afirmação. Ela corresponde, no entanto, à verdade. Pergunta: eu tomei consciência de um vínculo específico. Você pode intervir para cortar essa relação? Bem-amada semente de estrela, não é para pedir, é para fazer e para ser. Quando eu digo para pedir, isso é a integração da minha vibração e da minha consciência em meio à sua consciência. Isso é demanda, mas enquanto isso permanecer demanda, isso permanece no exterior. O objetivo, evidentemente, é liberar em vocês tudo o que os tem escravizado. Já há vários meses, eu abordei esta noção de escravidão. Escravizar significa servir ao outro ao invés de si mesmo. Hoje, vocês podem e vocês devem servir a si mesmo. Servir a si mesmo e servir a fonte, é a mesma coisa. Sirvam-se da minha radiância, da minha vibração, da minha consciência, do meu fogo, para liberar em vocês o que deve sê-lo, de maneira mais direta, de coração a coração e de fogo a fogo. Quando eu falo de coração a coração e de fogo a fogo, isso é a vibração. Pergunta: na nova Terra haverá alternância do dia e da noite? Essas perguntas apenas nutrem o mental.
Dar a vocês uma descrição da nova Terra ou da sua consciência unificada de nada serve, exceto para afastá-los da unidade. Procurem a unidade e não a curiosidade. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amadas sementes de estrelas, do meu fogo ao seu fogo, da minha luz vibral à sua luz vibral, da minha consciência à sua consciência. Bem-amadas sementes de estrelas, que o meu manto de luz possa guiar os seus passos. Recebam todo o amor do conclave Umiel. Até logo. Aos 3 Dimensões, 5 de maio de 2010. Tradução para o português, Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.